Oi, pessoal, bom dia a todos, sejam bem-vindos aí ao nosso ATPC, ATPC da Diretoria de Ensino. Como vocês sabem, a semana B, então, nós temos um tempo disponível para nós, conforme o cronograma da EFAP, e é por esse motivo que nós estamos aqui, então, para conversarmos um pouquinho e para trazer aí um momento de estudo para vocês, tá bom? Esse ATPC, nós vamos falar um pouquinho sobre o novo material, que é o mapa, tá? Então, como vocês sabem, eu, Cléo e o Bruno, nós somos PCNPs ponto focal do novo ensino médio aqui na diretoria. Então, nesse primeiro momento, eu estou aqui para fazer essa gravação com vocês, tá bom? Vocês vão receber os links das gravações, então não necessariamente uma única gravação. Pode ser que vocês recebam duas gravações. E aí as escolas, então, se articulam aí, alinham qual a melhor forma para vocês acompanharem, então, esse ATPC, tá bem? Então, fica aí a critério de cada unidade escolar, tá? Eu vou aqui, então, apresentar para vocês o que nós vamos trabalhar hoje, então, né, como eu já adiantei, sobre o mapa, então, do novo ensino médio. Então, vamos lá? Vou apresentar para vocês o material aqui, tá bom? Bom, então o ATPC, né, da Diretoria de Ensino, e os responsáveis agora somos todos nós, os PCNPs, tá? Então, vocês vão ter links de gravações que sejam temas gerais, pode ser que tenha só para os anos finais, pode ser que vocês recebam só para o ensino médio e assim por diante, tá bom? Então, todos nós agora temos, então, esse momento de ATPCs com vocês, que é único aqui para a Diretoria de Ensino, tá bom? E o tema de hoje é o novo ensino médio. Nós vamos conversar um pouquinho então sobre a estrutura dos mapas. O objetivo é que vocês conheçam a estrutura desses mapas, tá? O mapa é o material de apoio ao planejamento e práticas de aprofundamento. É isso que significa então mapa. Então, o que é esse material, né? Então, ele traz sugestões, práticas, orientações didáticas e ele tem o objetivo de orientar o trabalho pedagógico do professor, tá? Então, cada unidade curricular, ela tem um mapa e esse mapa, então, orienta como o professor pode trabalhar nessa unidade curricular, tá? Traz também as ementas, né? Que trazem o desenvolvimento aí de competências gerais, as habilidades específicas da formação geral básica, né, de uma forma aprofundada, e as habilidades dos eixos estruturantes, tá bom? Então, para a gente ver isso de uma forma mais fácil, então. É tudo aquilo que eu falei ali no outro slide, mas de uma forma visual aqui bem melhor, para a gente entender, então, sobre esse material. Então, ele é composto por sugestões de práticas e orientações didáticas, né? Ele serve para orientar a prática pedagógica. Vejam que ele não é aula pronta, né? Ele serve para orientar a prática. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse material e vou, a partir dele, com essas orientações, eu vou planejar a minha aula, tá bom? Então, você planeja a sua aula, né? A aula do aprofundamento que você pegou, com base nesse material, tá bom? Ele refere-se a uma unidade curricular, então vejam que nós recebemos aí 10, né, 10 livros, então cada livro, cada mapa é de uma unidade curricular, tá? Então, nesse semestre, nós estamos trabalhando com uma UC. Para o próximo semestre, vocês vão receber o material da UC2, ou seja, unidade curricular 2. E para a terceira série do ensino médio, né, porque esse ano é segunda série, o ano que vem, quando eles estiverem na terceira série do ensino médio, eles terão mais 4 unidades curriculares, sendo 2 no primeiro semestre e 2 no segundo semestre, tá? E as ementas, então, elas trazem aí o desenvolvimento das competências gerais, as habilidades específicas da formação geral básica, de forma aprofundada, e as habilidades dos eixos estruturantes. Bom, então vamos lá, fazendo a leitura aqui então. O que a gente tem então aqui nesse material? Vamos fazer a leitura aqui de fora para dentro, tá bom? Então começa o quê? São 10 itinerários formativos, sendo 4 únicos e 6 integrados, tá bom? E vocês vão ver isso daqui a pouco no outro slide, tá?
E dentro desses itinerários, então, nós temos as unidades curriculares, tá? Então, são 6 unidades curriculares, tá bom? Por itinerário formativo, tá bom? E dentro dessa unidade curricular estão os componentes curriculares, tá? É muito bom a gente aprender um pouquinho dessas siglas aqui, que pode ser que no material apareçam bastante essas siglas aqui, e a gente precisa, então, estar familiarizado com elas, tá bem? Então, essa é a divisão. Cada unidade curricular tem um mapa, tá bom? Então, o que o mapa traz, então? O mapa traz o mapa, aí vem a unidade curricular que esse mapa está trabalhando, dentro desta unidade, os componentes, e dentro destes componentes, as atividades, tá? Aí, dentro dessas atividades, a gente tem lá a duração, né? O professor que pode ministrar essas aulas, a gente tem as aprendizagens contextualizadas, a gente tem o aprofundamento das habilidades da formação geral básica e a gente tem o desenvolvimento das habilidades dos 4 eixos estruturantes que vocês vão ver daqui a pouco quais são esses eixos, tá? E essas atividades, elas também contribuem com o quê? Com os interesses e as necessidades de formação dos estudantes, elas estão ligadas ao projeto de vida deles, aquilo que eles querem, né, para a vida deles, tá? A formação integral, articulando-se aí os temas contemporâneos transversais, tá? A gente estudou já em outros ATPCs sobre a formação integral do estudante. Quem ainda não se aprofundou nesse tema, é muito importante se debruçar um pouquinho sobre o currículo paulista, o currículo do ensino médio, porque traz bastante sobre isso nos fundamentos, tá bom? Então fica um material aí para vocês como uma sugestão de estudo, tá? A educação no ensino superior e o mundo do trabalho, tá? Então, as atividades contribuem para tudo isso, tá? E um pouquinho, né, um print aí da capa desses materiais, né? Então, aqui nós temos aí os aprofundamentos curriculares das áreas integradas, que são esses 6, tá bom? 6. Então, aí é ciências humanas com linguagens, ciências da natureza com matemática, ciências humanas com matemática e assim por diante. Acredito que vocês já receberam esse material na escola, então é importante que vocês peguem esse material na mão para vocês conhecerem, tá, pessoal? Todo mundo precisa conhecer esse material aqui, tá bom? É muito importante para a gente fazer essa integração curricular. Todo mundo precisa conhecer tudo. E aí, então, a gente tem os aprofundamentos curriculares das áreas que são únicos, né? Então, a área pura. Então, é a área de matemática e suas tecnologias, da área de ciências humanas e sociais aplicadas, da área de ciências da natureza e suas tecnologias, e da área de linguagens e suas tecnologias, tá? Então, por isso, dá um total de 10, tá bom? Então, são 6 integrados e 4 únicos, tá bom? Bom, como o mapa está estruturado, então? Então, o mapa, ele traz ele vai ser um mapa para cada unidade curricular, e neste momento vocês receberam, então, o mapa da unidade curricular 1, tá? Dentro da unidade curricular 1 que vocês receberam, aí dentro de cada unidade, vocês têm, então, os componentes que a compõem, tá? Quais são os componentes que compõem essa unidade curricular? Alguns são 5 componentes, outros são 4 componentes, e aí depende de cada mapa, tá bom? De cada unidade curricular, tá bom? E dentro desse componente, vocês têm, então, as atividades. Então, o componente 1, as 5 atividades, o componente 2, as 5 atividades, e assim por diante, tá? E dentro de cada atividade, vocês têm esse movimento metodológico aqui, que é a introdução, o desenvolvimento, a sistematização, a avaliação, saiba mais e o de olho na integração, tá bom? Então, é dessa forma que o material se apresenta.
Então, vamos lá, então, um pouquinho, navegando por esses prints do material aqui, para a gente conhecer, então, um pouquinho visualmente aí, vendo, né? Peguem, se vocês tiverem o material na mão, e vocês vão acompanhando comigo, tá bem? Bom, aqui está a capa de um dos mapas que eu peguei, né, para mostrar aqui para vocês, tá bom? Como um exemplo, tá? Então, esse aqui é o mapa, então, aqui logo de início traz o quê? O título da unidade curricular. Neste caso, né, cultura e movimento, diferentes formas de narrar a experiência humana, tá bom? E aqui traz, então, as áreas que estão integradas, ou se é uma área única, tá bom? Então, vai trazer aqui, então, nesse detalhe aqui, tá? Então, o aprofundamento curricular integrado em ciências humanas sociais aplicadas e linguagens e suas tecnologias. Então, esse aprofundamento, ele é integrado entre essas duas áreas que estão escritas aqui na capa do material. E aqui abaixo, vocês têm, então, o nome do material, tá bom? Aqui, gente, é o sumário. Então, nesse sumário, o que nós temos, né? Você vai saber tudo que você encontra dentro desse material. Então, ele traz a apresentação do mapa, que página que está, a apresentação da unidade curricular, a apresentação do percurso integrador, o quadro integrador, os componentes curriculares que compõem, então, essa unidade curricular, tá bom? Então, é muito importante, gente, se eu peguei um determinado componente, digamos que eu peguei lá o componente número 3, o componente 3, né? Ressignificando a formação do povo brasileiro. Então, eu não preciso conhecer os demais componentes? Preciso sim. Eu preciso conhecer, porque a UC é única e eu preciso fazer essa integração com os colegas das outras áreas que também estão trabalhando esse mesmo material, tá bom? Ela é única. Então, eu preciso me integrar com o colega. Esse trabalho de parceria, esse trabalho por área, na elaboração das aulas, essa conversa de vocês é fundamental para que essa integração aconteça, tá bom? Então, não fiquem isolados, procurem os colegas e façam esse trabalho juntos aí na TPC de vocês, tá bom? Ou nos momentos que vocês tiverem, tá? Bom, aí depois vem a apresentação do mapa. Nessa apresentação, então, o material, ele traz então uma conversa com o professor para falar um pouquinho sobre o mapa, né? Ele tem orientações então sobre o uso desse material, tá bom? Na apresentação da unidade curricular, na próxima página, então traz o que será trabalhado dentro dessa unidade curricular, dentro dessa UC. O que vai ser trabalhado com esse estudante? Então vejam que eu consigo sentar junto com um colega e perceber, né, onde que essas integrações aparecem, tá bom? Também por este momento aqui de estudar um pouquinho, então, o que vai ser trabalhado nesta unidade curricular. Aqui traz o percurso integrador, como que está sendo integrada essas áreas, né, do conhecimento, de que forma que elas se integram. Então, essa parte do percurso integrador são vários layouts diferentes, tá, que vocês vão perceber pelos materiais aí, não necessariamente de um único modelo. Vejam que aqui eu coloquei para vocês 3 modelos, né, mas vocês vão perceber nos materiais que tem vários modelos, tá bom? Mas todas elas têm o mesmo objetivo, que é mostrar como os componentes estão integrados, de que forma que eles se integram, né? Então, eles podem se integrar tendo em vista aí os objetos do conhecimento, eles podem se integrar tendo em vista as competências e as habilidades da formação geral básica, eles podem se integrar pelos eixos estruturantes, tá? Assim como eles podem se integrar pelas atividades também que serão desenvolvidas dentro da unidade curricular, tá bom? Mas é muito importante conhecer como estão sendo integradas essas áreas no material, para que ninguém fique isolado, senão nós vamos ter um material novo sendo trabalhado no modelo antigo. E não é isso, tá bom? Aquele negócio do o meu é mais importante do que o seu, não tem. É a importância da área como um todo. Nós precisamos, então, desmistificar isso e trabalharmos integrados com os colegas, tá bom? Então, é a área do conhecimento, é essa integração que é necessária, tá bom? Aqui tem o quadro integrador, gente. E esse quadro integrador, ele é muito interessante. Aqui vocês vão perceber
Por que, por exemplo, que eu não posso trocar nenhuma habilidade daqui, né? Eu posso ter um texto lá na atividade um que eu não achei muito legal, eu quero trocar o texto da atividade. Eu posso trocar? Posso, desde que eu trabalhe a mesma habilidade. E isso é muito difícil, né? Então, por isso a gente orienta que vocês sigam o material. E se você tem esse conhecimento, você consegue fazer essa troca, o material não é engessado, ele é um material de sugestões, de orientações para o professor, tá bom? Então, nesse quadro, apresenta aqui, ó, apresenta os 5 componentes, tá? Os 5 componentes que compõem esta unidade curricular e também as habilidades que estão sendo trabalhadas dentro de cada atividade, ó, tá? Cada atividade, quais habilidades estão sendo trabalhadas. E por aqui você consegue fazer uma leitura tanto na horizontalidade como na verticalidade, tá bom? Na horizontalidade e na verticalidade. Aí, lembrem-se, então, que o desenvolvimento dessas habilidades é fundamental para os estudantes, para que ele possa aí ter uma continuidade no seu processo de aprendizagem, tá bom? Ao longo de toda a unidade curricular. Eu coloquei aqui para vocês o link de um vídeo elaborado pelo PCNB Bruno, de tecnologia, que ele explica muito essa questão aqui da horizontalidade, da verticalidade e o porquê que a gente não pode trocar, né? Essa não pode deixar de trabalhar aqui com alguma habilidade, tá bom? É muito importante que vocês assistam então aqui a orientação que o Bruno está trazendo para vocês, tá bom, gente? Essas habilidades, elas são do currículo paulista, elas estão lá no currículo, né? E elas direcionam todo o trabalho com o estudante, então elas não podem ser trocadas, tá bom? As habilidades são únicas e precisam ser trabalhadas, tá? Então, muito cuidado com isso, tá bom? E vocês vão perceber aqui também o grau de aprofundamento, a forma como então todo esse material está estruturado, tá bom? Então, gente, debrucem sobre este quadro integrador e assistam aqui a live do Bruno, tá bom? Bom, aí vem o componente um, então. Então, aqui mostra o componente um, né? E o título, então, o número do componente e o nome dele, né? No caso aqui, tradições culturais. Qual é a duração desse componente? De 30 horas, tá? Tem também aqui o número de aulas semanais, tá? Os professores que podem ministrar esse componente, tá bom? Nessa primeira parte aqui. Aqui nós temos as informações gerais. Nessas informações gerais, o que a gente percebe? Que elas estão explicitando o que será estudado dentro deste componente curricular, né? O que vai ser estudado aqui? Então, olhe, no componente curricular 1. Então, se o professor lá do componente 3 não conhece esse, componente 1, ele pode muito bem retomar algo que já foi estudado aqui, né? Então ele pode muito bem ir buscar isso que já foi falado lá e falar, ó, pessoal, já foi estudado lá no componente curricular 1 sobre esse tema, vocês viram isso, e agora nós vamos aprofundar aqui sobre isso, isso. Então vejam que facilita esse movimento da integração, tá bom? Então nunca é isolado, tá? E traz também aqui os objetos do conhecimento que serão trabalhados dentro deste componente, tá bom? Já nesse próximo quadrinho aqui, nós temos o que? A indicação das competências, né? Da formação geral básica que serão desenvolvidas dentro deste componente e as habilidades que serão aprofundadas, tá bem? Aqui, então, nós temos também a indicação das competências e habilidades dos itinerários formativos, que vão ser trabalhados também dentro deste componente, desta unidade curricular, tá bem?
Aqui, gente, nós temos os 4 eixos estruturantes que eu falei com vocês lá no começo, tá? Então, eles são representados por essa legenda aqui, nessa primeira lupinha, que é a investigação científica, né? Aqui, tipo um balãozinho dos processos criativos, né? É aqui o empreendedorismo, mediação e intervenção sociocultural, tá bom? São representados por esses ícones aqui, então, que indicam aí os 4 eixos estruturantes. E no início de cada atividade vão aparecer esses ícones aqui para vocês, indicando então quais eixos estruturantes estão sendo trabalhados ali nas atividades, tá bom? Então, lembrando que cada unidade curricular, ela tem que considerar os 4 eixos, ou seja, todos esses eixos serão trabalhados ao longo da unidade curricular. No final, eles vão ter visto os 4 eixos, tá bom? Então, eles estarão sendo contemplados aí nos componentes curriculares que fazem parte da unidade curricular. E esses fatores de integração, então, vamos ver um pouquinho desses eixos estruturantes, então, que é a investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural e empreendedorismo. Bom, isso tudo, gente, não veio do nada, tá? Então, está lá no segundo parágrafo, no parágrafo 2º do artigo 12 das diretrizes curriculares nacionais do ensino médio, tá bom? Então, saiu lá esse texto e é a partir daqui, então, que a gente tem, então, para trabalhar esses eixos estruturantes, tá bom? Então, aqui vocês vão ver aí depois direitinho, eu não vou ler com vocês, mas aí na escola vocês vão ter tempo para vocês se aprofundarem, então, aqui, o que espera-se em cada um desses eixos, né? O que será estudado, o que será aprofundado na investigação científica, nos processos criativos, na mediação e intervenção e no empreendedorismo. O que espera-se, né? Trabalhar, então, em todos aqui esses eixos estruturantes, de que forma que eles aparecem lá nos aprofundamentos, tá bom? Então, isso tudo é para garantir, então, a efetividade de uma formação técnica e profissional qualificada, tá bom? E sempre pensando no projeto de vida do estudante. Bom, aqui eu trouxe um pouquinho para vocês para a gente entender o código alfanumérico das habilidades, como foi citado ali atrás no material. O que significa, então, esse código? Então, vejam, EM, então o primeiro par de letras indica a etapa, né? No caso aqui, ensino médio. O segundo par de letras indica que a habilidade é de itinerário formativo, IF, itinerário formativo. Esse terceiro par de letras, que é o CG, significa que esta habilidade está associada às competências gerais do nosso currículo paulista, né, da BNCC, que também foram reiteradas ao currículo paulista, tá bom? Então, é das competências gerais. E esse 01 no final significa que os números finais indicam as habilidades dos eixos estruturantes. Então, sempre que for 1, 2 e 3, estão ligadas às habilidades do eixo de investigação científica. Quando aparecerem os números 4, 5 e 6, estão ligados às habilidades do eixo processo criativo. 7, 8 e 9, habilidades do eixo mediação e intervenção sociocultural. 10, 11 e 12 do empreendedorismo, tá bom? Da mesma forma, esse outro código aqui é alfanumérico. Então, ensino médio, tá? IF, itinerários formativos, só que aqui o LGG já significa o quê? Áreas do conhecimento, significa que a habilidade do itinerário está associada à área do conhecimento, tá? Ou formação técnica profissional, tá bom? E LGG, no caso aqui, linguagens e suas tecnologias. Se fosse matemática e suas tecnologias. CNT, ciências da natureza e suas tecnologias. CH, ciências humanas e suas tecnologias. FTP, formação técnica e profissional, tá bom? E aqui a mesma coisa, os 2 números finais, então, que indicam, como aqui em cima, as habilidades dos eixos estruturantes, tá bom?
Então, isso aqui é muito importante conhecer para saber quais as habilidades que estão sendo contempladas ali, né, nas atividades, tá bom? E no componente que você está trabalhando. Atividade 1, então, né? Aí tem a introdução para vocês, então apresenta o eixo estruturante trabalhado nessa atividade. Então, nesse caso aqui, é investigação científica, né? Esse desenho da lupinha, falando aqui sobre ele, ó, a seta puxando aqui, né? A lupa, como a gente viu lá atrás na legenda, lembra quando tem os ícones? Então, aqui ó, já está trazendo, tá? A lupa representando aqui, então, investigação científica. Então, você sabe que dentro dessa atividade aqui, vai aprofundar bastante com base na investigação científica, tá? Introdução, semana 1, 2 aulas. Então, indica aqui os primeiros passos para introduzir o tema, né? Então, nessa parte da introdução, traz os primeiros passos para você conversar com os estudantes sobre esse tema. Vai fazer o levantamento dos conhecimentos prévios e vai mostrar para você aí o número de aulas que você tem disponível para essa etapa, tá bom? Como você vai programar a sua aula, de que forma você vai direcionar essa conversa aí. Lembre-se que o material não é aula pronta. Então, aqui é um direcionamento para você elaborar a sua aula, tá? Fazer o seu plano de aula, tá bom? Então, aqui, ó. Lembrando mais uma vez, então, que esse material, que os mapas, eles apresentam esse movimento: introdução, desenvolvimento, sistematização. E depois ainda tem, né, lá o de olho na integração, avaliação, tudo que a gente já viu no slide lá anterior, tá bom? Saiba mais. Qual o objetivo desse Saiba Mais que tem no material? Gente, é importante o professor, quando está preparando a aula, abrir esses QR Code, esses links aqui, tá bom? Se algum link não abre, pode ser que com o encurtador que eles colocaram dê algum problema, mas se você copiar e colocar lá na barra de ferramentas, na barra da internet, você consegue abrir, tá bom? Então, olha direitinho, porque vai aprofundar, né? Vai trazer aí um aprofundamento, um complemento, vai repertoriar o professor para o desenvolvimento dessa aula. Então, é muito importante que vocês conheçam aí esses links que foram colocados aqui, porque todos eles têm um objetivo muito claro, que é, então, aí repertoriar o professor e trazer um complemento e um aprofundamento para o que está sendo trabalhado, tá bom? Serve para o professor, então. E depois nós temos, então, aqui o desenvolvimento do tema. É o mão na massa, é o desenrolar das ações, né? E tem também o número de aulas para essa etapa. Novamente, é muito importante que vocês, então, a partir daqui, né, façam aí todo o movimento de como que você vai desenvolver a sua aula, o que que você vai trabalhar aqui, tá bom? Dentro desse desenvolvimento. Bom, e depois nós temos a sistematização. É o momento que o estudante vai organizar os pensamentos dele, né? É o momento que ele vai demonstrar o que ele aprendeu, né? É o momento, em muitos materiais, se não tiver claro ali a avaliação, é o momento que ele vai fazer isso, que ele vai fazer essa avaliação, que ele vai se autoavaliar, pensar em tudo que ele aprendeu. Será que ficou claro? Será que não ficou? É um diagnóstico importante para nós, professores, para a gente perceber se o aluno conseguiu assimilar ou não o que foi trabalhado. E se eu preciso retomar, de que forma eu preciso retomar isso, de que maneira que eu posso fazer isso, tá bom? Bom, de olho na integração, gente, ele vem aqui com uma função muito importante. Ele vem para lembrar, né, para lembrar nós, os professores, da articulação entre as áreas, a necessidade de a gente buscar apoio dos colegas de outros componentes curriculares, lembrando que é importante estreitar essa parceria, lembrando que você não está sozinho no material, que você precisa estar junto com o colega, fazer junto, tá bom? Para que você dê conta de tudo isso. Então, aqui vai mostrar isso muito claro, que você precisa, então, trabalhar em parceria com o seu colega, tá? A avaliação
ela oferece propostas para você aí detectar se os estudantes assimilaram o que foi trabalhado, né? Se a metodologia, a estratégia que você utilizou surtiu efeito ou não, se você tem que fazer de uma forma diferente. Lembra que eu falei ali na sistematização? Porque em alguns mapas, a avaliação está dentro da sistematização, que é um momento para isso também. Então, percebam o quanto que isso é importante, tá bom? Então, fazer esse movimento com o estudante, né? O momento dele pensar sobre a prática dele e se ele conseguiu, né, chegar naqueles objetivos que foram propostos, né, no início do estudo, tá bom? Bom, então, dessa forma, o mapa, todos eles seguem, então, esse mesmo movimento, tá bom? Todos eles têm o mesmo movimento metodológico. E ao longo de todas as atividades e nos diversos componentes curriculares. Qualquer mapa aí que vocês pegarem da mão, que vocês folhearem neste momento, vocês vão perceber que todos eles estão estruturados dessa mesma maneira, tá bem? Bom, e falando então um pouquinho, né, sobre essa avaliação que eu conversei com vocês, a avaliação formativa, então também no âmbito desses fazeres docentes vem a avaliação formativa, que é de suma importância. Ela é uma parte integrante de todo esse processo e ela então estabelece esse diálogo com o estudante, né? Para quê? É um modo recíproco, professor e estudante, né, que eles se comprometam, então, ambos com o desenvolvimento dessa aprendizagem, né, com esse conhecimento. E para isso é importante estreitar esse diálogo, tá? Diálogo voltado, então, aí ao projeto de vida do estudante, tá? Como foco central em todas as ações educativas, tá bom? Então, é o professor dialogando com o estudante com foco no projeto de vida desse estudante, tá? Bom, e aqui então, nessa perspectiva, essa avaliação formativa, então, ela deixa de ser pautada por notas e passa a ser pautada, então, ela passa a ser tomada enquanto recurso de diálogo, recurso de análise e intervenção voltada aí para a busca da formação integral desse estudante. Então, esse novo olhar, né? Então, você tem aí um recurso de diagnóstico, um recurso de análise e um recurso de intervenção para que você consiga fazer esse processo, né? Você vai diagnosticar, né? Se o aluno conseguiu, se ele não conseguiu, o que ficou faltando, você vai fazer essa análise e a partir daí você vai propor as intervenções necessárias para que esse estudante avance, tá bom? Bom, e todo o material, ele vem com essa proposta de metodologia ativa, tá bom? Sempre com esse olhar da metodologia ativa. Então, o novo ensino médio, ele privilegia a utilização de metodologias ativas. Elas podem ser mobilizadas não apenas pelos aprofundamentos curriculares e demais partes dos itinerários, mas também pela formação geral básica, né? Então, ela vem desde a formação geral básica quanto nos aprofundamentos, tá bom? Então, apenas assim é possível garantir, então, a integração curricular, tá bom? Então, vejam que traz tudo isso. Então, traz a investigação, formulação e resolução de situações, problemas, desenvolvimento de projetos, produção colaborativa, simbolização ou construção de modelos explicativos, tá bom? Então, traz muita metodologia ativa para que o professor consiga aí desenvolver levando em consideração o aluno como foco, como centro desse processo, o aluno protagonista de todas essas ações, tá? Bom, e aí então tem que seu professor, digamos que eu preciso aprender um pouco mais sobre isso. Daí vem lá citado rotação por estações. Ai, mas eu nunca trabalhei, eu não sei como fazer isso. Então eles apresentam também no material links que vão orientar o professor de como fazer isso de uma forma mais significativa, tá bom? Então sempre vai apresentar. Então no mapa, no desenvolvimento das atividades, tem essas sugestões então para vocês e tem os links para que o professor, então, se aprimore, né, estude com relação a isso, para que ele possa, então, fazer de uma forma mais tranquila, tá bom? Bom,
E aí, então, vem a integração curricular, né? A reflexão final aí que eu vou fazer com vocês aqui. São 4 questões que nós vamos deixar com vocês, né? Nós vamos encaminhar um link para vocês, tá? Esse link vai direcionar para um formulário nosso no Drive, tá bom? Onde nós vamos colher, então, essas respostas de vocês, porque assim também a gente vai pensando aí nas nossas próximas formações, tá bom? É uma devolutiva que a gente vai ter um feedback sobre o que a gente trabalhou aqui. Então, a pergunta 1 é: como esses fatores integradores favorecem a formação integral do estudante, levando em consideração o seu projeto de vida, né? De que maneira que isso acontece, tá bom? Como podemos garantir a integração curricular no ensino médio? Tá? De que maneira a gente pode fazer isso? Como podemos garantir o uso dos fatores de integração por todos os professores e professoras da escola? De que maneira que a gente pode promover essa integração, gente? Em quais momentos? Como a gente pode fazer isso? E quais podem ser os desafios que nós temos para enfrentar nessa implementação de fatores de integração, né? Como podemos endereçá-los? De que forma a gente pode, então, aí temos esses desafios, né? A gente vai enfrentar esses vários desafios, mas como que a gente pode solucionar? Como que a gente pode fazer com que sejam, então, esses desafios aí a gente consiga trabalhar, né? De uma forma mais tranquila, de uma forma mais suave, tá bem? Bom, aqui nós temos todos os referenciais bibliográficos, tá bom? Do material, de onde a gente tirou essa formação. Aí a gente tem, então, aí o Currículo Paulista do Ensino Médio. Importantíssimo vocês trabalharem todo esse material, estudarem, tá? É um material muito importante de estudo, né? Então, eu deixo como dica para vocês aí. Tem o site do Novo Ensino Médio. Quem ainda não navegou por este site, lá tem um percurso, né, uma trilha formativa sobre os mapas. Então, façam a trilha, vocês vão conhecer mais sobre esse material, sobre as trilhas. Tem vídeos, tem atividades. É muito importante que vocês naveguem por essas trilhas, tá bom? Tem lá no site do Novo Ensino Médio que direciona, então, para essas trilhas, tá? Aqui tem o link para download dos mapas, tá? Ah, ainda não vi tal mapa. Tá bom. Tem o link aqui para vocês fazerem o download desse material, tá? Então, vale a pena também para conhecer, tá? No modelo digital. E aqui tem um Padlet que eu coloquei aqui para vocês, que é do Novo Ensino Médio, né? Criado por nós, com tudo que já foi trabalhado até hoje do ensino médio. Aí eu quero retomar alguma coisa, isso que não ficou muito claro sobre esse novo modelo de ensino médio. Então, eu posso recorrer a esses materiais que eu vou ter lá para eu poder, então, me aprofundar e recordar alguma coisa que passou, de repente, e eu não vi, tá bom, pessoal? Bem, é isso, né? Eu agradeço aqui bastante. Deixa eu voltar para cá para eu poder encerrar com vocês, né? Bom, eu agradeço bastante aqui a vocês por esse disponibilizar esse tempo para estarem aqui acompanhando esse ATPC conosco. Mostro aqui para vocês os materiais que nós temos, né? Já estão aí nas escolas, né? Aqui eu estou mostrando 2 apenas, mas são vários, tá bom? Então, ó, conheçam esse material, são 10. Então, gente, não deixem de se aprofundar, de conhecer, de estudar, tá bom? É um momento muito importante que nós precisamos nos debruçar sobre isso. Nós nos colocamos à disposição. Todos aí, a maioria tem o nosso WhatsApp, os professores coordenadores têm, tá bom? Caso vocês sintam dificuldade na parte pedagógica, aí vocês podem entrar em contato conosco. Nós estamos aqui à disposição de vocês para estudarmos juntos. Todos nós estamos aprendendo. Ninguém sabe tudo, tá? Ninguém sabe tudo. Nós estamos aprendendo, gente, juntos. Então, não precisamos ter ansiedade, nada disso. Não existe erro, né, neste momento, tá bom? Então, nós precisamos enxergar desta forma, tá bom? Então,
são momentos que nós vamos continuar nos aprofundando nesse material e estudando, né? Para que a gente tenha cada vez mais clareza do que ele está representando ali para nós. Então, gente, vejam isso com muito carinho, tá? Debrucem-se sobre os mapas e estudem, tá bom? E assim a gente vai continuando as nossas conversas aí, né, ao longo do ano, para que a gente consiga aí tornando esse trabalho cada vez mais suave, né, cada vez mais leve e sem ansiedade, tá bom? Porque nós ficamos muito ansiosos, tudo que é novo nos causa muito desconforto, angústia e medo, né? Mas nós não precisamos ter medo não, porque nós estamos juntos, né? E vamos caminhar juntos aí nesse processo, tá bom? Um beijo enorme no coração de todos, tá bom? Um bom ano para todos vocês e até o próximo ATPC, se Deus quiser, tá bom? E um bom trabalho aí na escola, tá? Tchau, gente. Até mais.